Bem, agora o segundo livro, né, dessa série, né, que é o livro de Números. E esse livro de Números é Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. É o quarto livro do Pentateuco. Pentateuco significa 5 livros. O outro vai ser Deuteronômio. Então esse livro de Números fala a respeito da composição do exército de Deus. Levítico fala sobre o serviço a Deus. E o livro de Números fala a composição do exército de Deus. Deus nos chama não só para que o sirvamos, mas também para que nós possamos o que? Exercer o seu domínio. Foi para isso que ele criou o homem, né? Para que o homem dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam. Isso está relacionado à luta. Por isso que em Efésios, né, depois de falar do andar, nos capítulos 4 e 5, no capítulo 6 ele fala da luta espiritual. Então o livro de Números trata do exército. E é interessante que, eu vou ler o começo, né, Números 1, de 1 a 3. Falou, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levanta o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então aqui está mostrando assim o porquê que ele estava escrevendo esse livro de Números. E aí fala, né, de diversas coisas importantes. Primeiro ele teve que fazer um recenseamento, né, teve que levantar todas as pessoas por tribos, por famílias, para saber com quem ele poderia contar. E o exército era formado daqueles que tinham de 20 anos para cima. E tinha um limite também. Então, na luta espiritual, nós temos que ter uma certa maturidade. Sem uma certa maturidade, a gente não consegue exercer, né, a autoridade de Deus aqui nessa terra. E depois, em Números 10, ele fala: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ás para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti na porta da tenda da congregação. Então a trombeta, ela representa quem? Ela representa os profetas. Porque lá em 1 Coríntios 14, né, fala assim que como entenderão se a trombeta não toca de maneira adequada? Então a trombeta está falando sobre os profetas que falam por Deus. E é esses profetas que ajudam o povo, né, a se ajuntar, a se congregar e a lutarem pelo Senhor. E é interessante assim que as maneiras como é tocada essa trombeta era uma maneira que o povo conseguia entender. E eles conseguiam atender, né? Entender e atender aquilo que estava sendo, que Deus estava chamando eles, né? E depois a gente vê também em número 11, né? Números 11. Aí começa o quê? Quando o Senhor monta o seu exército, dá como executar o exército, sempre vai haver a questão da autoridade. Por isso que em Números tem muitas questões relacionadas à rebelião e à autoridade, à vindicação de Deus com relação à autoridade. Então, em Números 11, né, queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e o fogo ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então aqui começa, né, várias situações de rebelião. Teve a questão, por exemplo, da serpente de bronze, que representa Cristo colocado na cruz para nos salvar, né, daquelas serpentes abrasadoras. Depois nós temos em Números também, né, 14 ali, quando Moisés mandou os 12 espias para espiar a terra de Canaã. Dentre esses espias estava Josué e estava Caleb, né? Josué pela tribo de Efraim, Caleb pela tribo de Judá. E só os dois deram um relato positivo. O resto falou: tem gigantes, a terra devora os seus moradores. E aí eles não puderam entrar na terra naquele momento. Fazia 2 anos que eles tinham saído do Egito.
Só que quando eles depararam com a terra, por causa da incredulidade, eles não entraram. Os únicos que depois entraram, depois de 40 anos, foi Josué e foi Caleb. O resto do povo acabou morrendo ali no deserto e só os descendentes desse povo é que depois entraram na terra de Canaã. E porque esses eram os descendentes, né, eles precisaram passar ali pelo Jordão, porque eles não tinham passado pelo Mar Vermelho. Então ali, eles para entrar na terra de Canaã, eles tiveram que passar no Rio Jordão. E depois dessa questão dos espias, há a questão mais ainda forte da rebelião, né, de Coré, Datã e Abirão. Aí ao ponto de, em Números 17, então, a Deus mostrar claramente qual que era a tribo, né, que Deus tinha estabelecido como autoridade ali para que o povo seguisse, né? E aí a vara de Arão que floresce. E também, por fim, lá em Números 22, tem a experiência de Balaão, que foi um profeta, né? E que ele servia por dinheiro. E aí, mostrando, né, ali um princípio de muitos profetas que virão durante todos os tempos a servir por dinheiro, né? Por isso que depois em Apocalipse fala da doutrina de Balaão, ou seja, aqueles que mostram, né, aí não só servem, mas eles ensinam os outros a servirem para o dinheiro. E aí Balaão tem uma experiência muito interessante e tal, é muito bacana, né, ler a história de Balaão. E quando ele percebe que ele não conseguia amaldiçoar, Deus não deixava ele amaldiçoar, ele ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Deus. E o que ele ensinou? Ele ensinou eles a levar, pegou as mulheres, né, as moabitas, para tentarem os filhos de Israel, e através disso ele sabia que aí Deus iria fazer alguma coisa. Por isso que em Apocalipse 2,14 fala: tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E por fim, né, tem o caso das filhas de Zelofiade, que elas normalmente não teriam direito à herança, porque elas eram filhas, não tinha nenhum filho, então Zelofiade iria perder a sua herança. Mas aí foi estabelecido um princípio, né, com relação às filhas de Zelofiade, mostrando a importância, né, que o povo de Deus deve dar a herança de Deus, né? Foi isso a principal razão pela qual fala na Bíblia que Deus amou a Jacó e odiou Esaú, porque Esaú não dava valor à herança. E é importante para nós darmos valor à herança de Deus. Então esse é o estudo de Números.